Olá, tudo bom? Café com a Advogada Verde. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o que as empresas precisam quando o assunto é ESG e o que o advogado ambientalista pode oferecer para essas empresas. É uma nova oportunidade de serviço jurídico que está ganhando cada vez mais espaço nas empresas. Vamos lá então? Meu muito bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Fica aqui comigo porque, olha, nos próximos minutos você vai descobrir aí o que as empresas estão pedindo dos advogados ambientalistas e dos advogados de maneira geral. E é claro, né? Quem tem esse conhecimento vai sair na frente, já vai poder atender ao cliente, que de repente já é seu cliente aí na área trabalhista, na área societária, mas tem uma outra área que a empresa também precisa de você, advogado, e você só precisa saber o que você tem que entregar. Qual competência aí você tem que adquirir para poder entregar mais esse serviço para as empresas. Vamos lá então? Meu nome é Juliana Torres e aqui nesse canal eu ajudo advogados a terem honorários acima de 25 mil, sem juiz, mesmo começando do zero, na área mais bem paga da advocacia. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, me segue para não perder nada. Tá bom? Vamos lá? Bom, como eu falei, hoje o tema são as empresas. A gente vai olhar para as empresas quando o assunto é ESG. E você, advogado aí, vai saber passo a passo o que você precisa entregar para essa empresa, o que essas empresas aqui no Brasil estão querendo e que tipo de empresa que é, do que a gente está falando. O que você tem que entregar, o que você não tem que entregar. Vai ser todo esse passo a passo aqui nesse café com a Advogada Verde de hoje. Para começar, eu até tenho fiz aqui alguns tópicos aqui para falar para vocês, tá aqui na minha frente, por isso que eu vou olhar para cá. Mas vamos lá. Para começar, a gente tem que falar do quê? O que é ESG? Isso mesmo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, ou talvez você já ouça isso todos os dias, mas não está muito claro ainda. ESG significa Environment, Social and Governance. Isso mesmo. É uma sigla americana, inglesa, como você preferir, da língua inglesa, que significa governança. É, o ato de administrar. Não é só a governança lá olhando para o poder público, não, né? Não é um governador que tem que fazer, não. É a governança do mundo corporativo, a governança corporativa, aquele termo muito típico no mercado de capitais, muito típico no mundo dos negócios, dos investimentos, a tal da governança corporativa, essa mesma. E essa governança precisa, isso há décadas, né, ser socialmente correta e ambientalmente correta, né, geralmente quando a gente fala ambientalmente correta e socialmente justa. É a tal da governança socioambiental. Por isso que a gente fala do Environment, Social and Governance. Essa sigla aí tem dado muito o que falar e as empresas brasileiras estão pedindo, assim, rapidamente, serviços nessa área. É para isso que a gente vai falar hoje, é para isso todo esse café de hoje. Mas então, vamos lá, né? O que as empresas precisam? Você vai perguntar, bom, então agora que eu já entendi que é o tal de governança socioambiental, peraí, as empresas estão querendo o que dessa governança? Estão querendo saber o que é uma governança, o que é o ambiental, o que é o social? Exatamente. Elas estão querendo saber como fazer essa tal de governança, esse tal de ESG, mas de maneira científica. Elas precisam de dados científicos, elas precisam de algo palpável, algo que aponte, olha, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado. E quem está falando o que é certo e o que é errado por aí quando o tema é ESG? Tem pouca gente falando isso ainda, tem poucos estudos nesse sentido e é aí que você, advogado, vai fazer a diferença. É aí que você vai apresentar para ela o que a lei quer dessa empresa. Mas não é um serviço de meramente compliance, então só falar o que a lei quer, não. É além disso, é integrar tudo isso ao nicho de trabalho da empresa, a necessidade do mercado, ao que o mercado está pedindo. Então, é uma área que a gente pode dizer de compliance, né, de due diligência ali. Peraí,
A lei está sendo cumprida? Como que eu posso aplicar da melhor forma essa lei? Lei ambiental, lei trabalhista, o lado social, direitos humanos, tudo isso. E o mercado olhando para isso, o consumidor exigindo, apontando alguns caminhos. Então, se de repente você só trabalha aí, ou sempre foi, né, acostumado a trabalhar, a olhar para a lei, talvez trabalhista ali, olha, tá pagando as férias, não tá pagando as férias, tá registrando, é CLT, é PJ. Agora você vai olhar para outras leis. Agora eu vou começar a juntar aí questões de direitos humanos, como é que está lá o Tratado de Direitos Civis e Políticos, o que diz as últimas pesquisas científicas sobre mudanças do clima. Tudo isso está agora incorporado no dia a dia, na rotina das empresas. Para isso, como eu falei, você advogado agora vai aprender o que é esse tal de ESG e vai entregar isso para essas empresas. Mas vamos lá. Segundo item, depois que eu já falei o que é ESG, depois que eu já te situei aqui, né, do que você pode oferecer, vamos falar de que tipo de empresas precisam disso? Que tipo de empresas estão querendo esse trabalho ESG e estão pedindo para os advogados trabalharem com isso? Inicialmente, a resposta mais correta, né, nessa pergunta, que tipo de empresa que quer esse serviço? A resposta é todas. Todas querem. Algumas não sabem ainda que querem, né? Outras já têm isso muito claramente. O dia a dia está apontando para quê? Que no Brasil, médias empresas e grandes empresas, principalmente aquelas que têm capital aberto, aquelas que estão negociando suas ações na bolsa, ou aquelas que estão precisando no dia a dia de captação de recursos do mercado financeiro. Então, sei lá, emissão de debêntures ou alguns empréstimos para alguns projetos específicos. Essa empresa tem essa relação então com o mercado financeiro? Se tem, ela vai te pedir esse serviço de ESG. Seja ela média, seja ela de um grande porte, seja ela nacional, seja ela multinacional. Mas por que eu falei que todas as empresas inicialmente é a palavra correta, né? A resposta correta para esse tipo de pergunta? Porque quando a gente fala em ESG, em governança socioambiental, nós estamos falando, e importante a gente, né, sempre voltar para a origem desse termo, nós estamos falando de uma sigla que veio do mercado financeiro. E quando a gente fala disso, a gente estava olhando lá para aqueles encontros em Davos, aquela galera que trabalha com corretagem, com bolsa de valores, que começaram a perceber, olha, eu preciso de um padrão aqui de empresa, eu preciso saber, preencher um checklist aqui para a empresa saber se ela é ambientalmente correta ou não, socialmente justa, porque eu estou entregando meu dinheiro, depois amanhã alguém vai me processar. Peraí, eu só vendo dinheiro, como que eu vou ficar agora tendo que arrumar o mundo, ver se ela trabalha corretamente ou não? Para isso, o mercado financeiro criou essa sigla, criou o relatório ESG, criou ali mecanismos para facilitar essa venda de dinheiro. É exatamente isso. Então, se eu preciso do dinheiro das instituições financeiras, eu preciso entregar um relatório, eu preciso entregar algo que ela me veja como uma empresa de baixo risco, adequada, que pode me vender esse dinheiro a um juros menor. É isso que a gente está falando. A gente está falando em valores, né? Quando a gente resumir, espremer toda essa questão ESG, a gente vai chegar nesse ponto. As empresas e instituições financeiras precisam saber que tipo de empresa, que tipo de risco estão trabalhando ali. Então ela precisa saber, olha, se a empresa cumpre a lei ambiental, cumpre a relação ali com o entorno, com os vizinhos, com os seus fornecedores, os seus trabalhadores, todos eles consumidores, ela tem uma relação adequada? Está de acordo com a lei? Está de acordo com o que a sociedade, com a ética está esperando hoje em dia? Então, é isso aí que a empresa vai olhar. E quando eu falo, e as instituições financeiras estão olhando, e aí por isso que, olha, vai ser toda a cadeia, entenderam? Então, não é só uma empresa que vai oferecer ali, que está precisando de dinheiro, vai falar, olha, banco, eu tenho aqui, eu sou socialmente justa. Tá bom, mas você compra de quem? Quem é seu fornecedor? Ah, tá aqui, tô entregando meu fornecedor também, tem um relatório aqui. Tá bom, mas eu vou lá olhar seu fornecedor. Como é que tá esse relatório aí? Tá certo? Tá errado?
Então, uma empresa, digamos assim, maior, né? A média empresa, ela vai chamar a pequena empresa para que ela esteja também de acordo, porque ela vai precisar o quê? Mostrar toda essa cadeia. Veja lá o exemplo das empresas da moda. Quantas delas, isso já tem, né, de conhecimento público já há anos, quantas delas se utilizam de trabalhadores em condições análogas à escravidão? Quantas delas, e eu não estou falando só na confecção do produto, né? Então eu estou falando de repente de uma grande loja de departamentos mundial, multinacional, que se utiliza às vezes de trabalhadores em condições análogas à escravidão para a confecção, mas além disso, quem ela compra esse tecido, quem está lá coletando esse algodão lá na zona rural, tem o seu pagamento do seu salário, quais as condições de vida desses trabalhadores, onde que eles estão dormindo, toda essa cadeia passa a ser analisada. Por quê? Porque, direto ou indiretamente, alguém ali está causando poluição ambiental, alguém ali está descumprindo as leis de direitos humanos, os tratados internacionais, e isso vai impactar lá na ponta, na instituição financeira, e isso vai impactar o consumidor. O consumidor fala, não, eu não quero mais comprar dessa empresa. E é por isso, nessa medida, que o ESG passa a ser assunto de interesse de todas, das grandes e das pequenas empresas. E aí que é o lugar que você, advogado ambientalista, vai trabalhar. Você vai trabalhar para todas elas, né? Para menor, para maior. Como eu falei, todas elas precisam, algumas já perceberam que precisam, já estão te ligando, outras ainda não perceberam. E aí que você, advogado, vai fazer a diferença, vai explicar para o seu cliente o que ele precisa, vai explicar, olha, o que o mundo está pedindo hoje, que cadeia, ou como a gente costuma dizer no mercado, por aí, que cluster que você participa, que está necessitando isso, que já necessita. A gente teve recentemente também aqui no Brasil o exemplo lá das vinícolas, né? Produtoras de vinho, produtoras de suco de uva, toda essa cadeia como foi afetada e como que o dano, que esse prejuízo, que todos esses conflitos são pagos e custeados por várias empresas ao longo da cadeia. Como que isso vai impactar todo mundo? Como é que impacta no supermercado que está vendendo aquele vinho? Ele não quer mais vender aquele vinho daquela vinícola, ele não quer mais se associar àquela marca. Então, isso daí é ESG. Isso daí tem a governança socioambiental de toda a cadeia, de todos os fornecedores e consumidores, etc. Portanto, a resposta é: todas as empresas precisam. Tem alguma empresa que não precisa? Se a gente for pensar, analisar, tá bom, então eu vou vender para todo mundo? É Brasil, é fora do Brasil, todos eles são meus clientes? Sim. As empresas que não precisam, se a gente for pensar, né? Vamos afunilar. São as empresas que ainda não foram afetadas, não pertencem a alguma cadeia, ou dentro dessa cadeia elas ainda não está muito claro isso, né? Ou porque elas já cumprem todas as legislações, mas mesmo assim elas precisam do advogado lá para mostrar, olha, tá cumprindo, tá correto e tal. Ou então porque, de fato, ainda não chegou nesse nicho, tá? Então, olhando, a resposta é: todas as empresas precisam desse serviço, desse advogado ambientalista, mas talvez algumas ainda não tenham tão evidentemente essa necessidade, porque isso não chegou de fato até elas, ou não vai chegar no horizonte tão próximo, tá? Talvez de alguns meses, 6 meses, 1 ano, são só essas empresas, mas no geral são todas, tá bom? E quando eu falo, olha, de universo de 1 ano, 2 anos, eu tô olhando especificamente para a diretiva europeia, que já impõe, que já vai virar uma lei a partir de 2024, o quê? As empresas precisam apresentar o seu relatório ESG. A lei já está chamando isso. Olha, cadê? Você, empresa, o que você faz aí? Como que é a sua governança? Ali vai começar a auditar isso, digamos assim. Vai deixar de ser uma obrigação de mercado para ser uma obrigação legal. Então isso já está ocorrendo lá na Europa. Em 2024, nos próximos meses, nos próximos anos, isso vai se tornar uma obrigação entre os países, cada vez mais com especificidades, com regulamentações, e é por isso que isso chega no Brasil, né? Porque quantas empresas comercializam com esses países, combinado? E de quantos setores diferentes, né? A gente pode falar de venda de café, venda de soja, de milho, mas não só dessas commodities. A gente pode avançar também para outros tipos de serviços informacionais, softwares,
outros mercados da moda, como eu falei. Então, olhar para todos os nichos aqui, para toda a nossa balança comercial e verificar, olha, aonde é que vai impactar mais? Aonde que já é uma necessidade de hoje, né? Eu já posso oferecer meu serviço hoje. E aonde ainda não é hoje. Talvez demore um pouco mais, tá bom? Continuando aqui, então. Qual o tipo de serviço a ser oferecido para essas empresas? Por você, advogado ambientalista ou advogado que está querendo entrar, né, no mundo do ESG. Você vai oferecer o mais diverso, sim. Não existe um único serviço. Então, é diferente de eu falar para você, faz lá uma petição pedindo a restituição de um imposto, de um TCMD aí. Não estou falando de uma atividade específica. Eu estou falando do universo dos negócios que existem, que há por aí. Então, o serviço que você, advogado, vai oferecer, eu trouxe aqui, eu comecei a fazer um método, né? Fazer um passo a passo aqui, já que eu me predispus a fazer isso nesse café com vocês, nesse café de hoje. Eu coloquei aqui um passo a passo. Olha, o que um advogado pode oferecer, como que ele tem que raciocinar sobre isso. Então, primeiro, você tem que fazer um diagnóstico de que tipo é aquela empresa. Então, aquela empresa, ela se utiliza de quais bens ambientais? Porque a partir daí que eu vou entender se ela é ambientalmente adequada, né? Que leis que ela tem que cumprir, que leis que o mercado impõe, qual a lei de mercado e qual a lei jurídica dessa questão ambiental. Para isso, você talvez vai precisar de um apoio, né? De profissionais, de um conjunto de profissionais aí, de engenheiros, de biólogos, talvez antropólogos, que vão te mostrar, olha, são esses os elementos ambientais utilizados, os bens ambientais envolvidos, que ela se utiliza, alguns direta, outros indiretamente. Aí você já vai saber ali, bom, é isso aqui? Qual que é a legislação disso? Qual que é a lei de mercado e qual que é a lei a lei do mercado e a lei aí, né, do Planalto? Tá sendo cumprida, não tá? Como que essas leis aqui, essas obrigações se conversam? Então, primeiro você vai fazer esse diagnóstico ambiental. Junto com esse diagnóstico ambiental, porque a gente não separa, a gente até separa para estudar, mas na prática a gente não separa, a gente tem o diagnóstico social. Ou seja, com quais pessoas essa empresa se relaciona? Quando eu digo pessoas, eu estou falando de todo mundo, eu estou falando da população que está ali dentro da fábrica, que está ali dentro do negócio, de todas as empresas, os seus funcionários, os empregados ali, CLT, né, relação de emprego. E às vezes é relação de emprego, mas está mascarada como PJ. Então, olha para aquilo. Aquela relação é adequada, está de acordo com a lei. A gente está falando de assédio, a gente está falando que tipo de profissional que está ali. É aquele profissional que na vida pessoal dele está ali descumprindo leis, está ali praticando atividades antiéticas, isso está gerando um descompasso na sua vida profissional, isso impacta. Né? A gente já teve alguns exemplos aí que profissionais que estão ali no dia a dia deles colocando um funcionário dentro de casa sem pagamento algum. Eles têm um escravo ali, eles têm um trabalhador doméstico que está ali há 30 anos, né? Em relação de escravidão, relação parecida com a escravidão, e isso impacta a vida profissional dele, porque ele é um alto executivo de uma empresa, mas que isso chega a todo esse descompasso. Então, você precisa olhar também para isso. Quem está ali dentro da fábrica, do negócio, e quem se relaciona com esse negócio. Quais as pessoas de toda essa cadeia? Quem são os outros funcionários das outras empresas? Quem são os vizinhos dessa empresa? Ou, de repente, eu posso pensar em vizinhos, eu estou falando, sei lá, de uma poluição sonora, de um acidente, ocorreu um grande acidente com aquela empresa, que os vizinhos, moradores tiveram suas casas afetadas, às vezes, mas eu posso falar de pessoas, de consumidores do outro lado do planeta, que são impactados por esse negócio. E que essas pessoas, como é que está essa relação? É uma relação positiva, é uma relação de assédio moral, é uma relação ilegal, imoral? São esses pontos que você, advogado, vai fazer esse diagnóstico também. Feito esse diagnóstico, você vai poder entender ali, olha, o que essa empresa precisa se adaptar, o que ela precisa construir. Será que eu vou trazer aqui um mediador para ajudar a solucionar esses conflitos?
para que pelo menos ali as pessoas, partes envolvidas, se enxerguem. Ou eu vou buscar uma constelação sistêmica que vai facilitar isso tudo, esse diálogo, esse entendimento, ou até mesmo para prevenir crimes ambientais ou de outra natureza. Então percebam como o advogado vai atuar nisso. Primeiro passo é um diagnóstico, depois desse diagnóstico eu tenho um relatório que é feito e passos a serem cumpridos por essa empresa, ou às vezes, né, pelos seus colaboradores, fornecedores, consumidores, né? Tem outras pessoas ali interligadas nessa cadeia. Às vezes ela tá tudo bem, mas ela precisa olhar para uma outra empresa ali que se relaciona e avaliar, olha, aqui não tá tudo bem. Então, vai cortar esse fornecimento, vai procurar uma outra empresa, ou não dá para cortar esse fornecimento, você vai ter que estar lá ajudando, auxiliando, pagando a conta para regularizar, às vezes, uma outra empresa, outros empregados, enfim. Tá bom? Então, é esse olhar, é o olhar de faz um diagnóstico, identifica, faz esse relatório e começa a trabalhar. E aí, esse trabalho, como eu acabei de falar, pode ser um trabalho de regularizar, então vai ser uma assessoria, vai ser uma consultoria que vai estar acompanhando aí essa regularização, ou então vai ser um trabalho de treinamento. Você precisa treinar essas pessoas a cumprirem a lei, a entenderem o que é a lei. A gente pode estar falando até de educação ambiental, né? Esses funcionários precisam dar um destino adequado para os resíduos. Mas se eles não têm esse conhecimento, então a gente precisa implantar ali educação ambiental nesses locais. Eu preciso ter um técnico que vai ensinar. E vai ser você, advogado, que vai explicar isso para a empresa, que talvez você vai fazer essa ponte aí, levar esses profissionais, entender como o poder municipal local entrega isso. Olha, a prefeitura está lá, dando esse curso gratuitamente. Então vamos lá, vamos capacitar esses profissionais. Entenderam? É esse trabalho que é né? Multiespécie, é de uma brincadeira, mas que é multifacetado, que é essencialmente extrajudicial. Claro que você pode encontrar isso tudo questões jurídicas aí, e ações, processos, andamento, inquéritos civis, e aí o advogado vai também prestar esse serviço, mas ele é sobretudo um serviço que ultrapassa essa linha aí do judicial, aquilo que talvez você passou todos os anos na faculdade aprendendo. Agora você vai aprender outra coisa, agora você vai aprender de repente a fazer um relatório ESG, né? Como é que é esse relatório? Que tipo de relatório? Tem todo uma metodologia internacional, você vai lá se capacitar, vai fazer um treinamento para isso, para poder responder a esse relatório, entregar esse relatório para o cliente, tá bom? Então, os tipos de serviços oferecidos para as empresas quando o assunto é ESG são todos esses serviços aí variados, como eu expliquei. Bom, e aí? Segunda pergunta que vem, né? Talvez mais impactante aí. Qual o valor dos honorários? Exatamente. Peraí. Eu vou fazer tudo isso, mas e aí? Vou me pagar quanto? Tem uma tabela? Como é que tá aí? Senhores, não tem tabela ainda. A gente tem, claro, a tabela da OAB, que lá define, né, os serviços que são tradicionais. Quanto que é um recurso? Quanto que é uma hora técnica de trabalho? Quanto que é serviços, ação, acompanhamento, aqui, notificação. Então, esses serviços tradicionais que já foram desenvolvidos ao longo de décadas. Isso a gente tem lá na tabela da OAB. Agora, falar de ESG, não está na tabela da OAB. Aliás, não está em lugar nenhum e nem pode estar em lugar nenhum, porque a gente precisa entender aquele tipo de empresa. O que talvez facilite para o doutor é saber o valor da hora. Então, qual o valor da sua hora de trabalho? Dentro da área, por exemplo, ambiental, social. Quanto isso custa? Eu sei que o valor ambiental, talvez na tabela da OAB do seu estado, vai lá apontar. Custa tanto. Se for ambiental, se for social, custa tanto. Mas eu, enquanto advogado, eu construí aqui a minha hora técnica, que é baseado no meu conhecimento, na minha preparação, no meu local, o que eu entrego para o meu cliente, que bairro que eu estou situada, que tipo de cliente que eu atendo. Às vezes é um cliente internacional, eu preciso estar toda hora ali falando inglês com ele, né? Ou é um cliente nacional e nacional. Então, para tudo isso, senhores, vai aí, eu devolvo a pergunta, qual o valor da sua hora técnica de trabalho? É sua hora técnica de trabalho que vai, talvez, ser um bom indicador para acompanhar tudo isso. Que eu sei que é algo tão pessoal assim que só o doutor vai poder dizer. Hoje em dia na OAB a gente tem várias comissões que auxiliam na construção dessa hora técnica de trabalho. E se você tiver essa dificuldade, você fala comigo que a gente
eu faço aqui um outro café com a advogada Vete só sobre esse tema, mas essencialmente é o valor da sua hora técnica aplicado para esse tipo de trabalho que você for encontrar aí no dia a dia. Tá bom? Então, seja como eu falei, vai ter que fazer um diagnóstico inicial, talvez vai ter que dar um treinamento, vai ter que auxiliar no treinamento. Então eu não vou ali dar um treinamento de 10 horas, mas eu vou contratar, eu vou levar eles até um local para fazer um treinamento de 10 horas. Então, é o meu trabalho ali de acompanhar, de entrar em contato, de, né, com o poder público, talvez, de agendar. Então, qual o trabalho que o advogado aqui está fazendo de fato? Tá bom? Então, o indicador é cobrar pelo valor da sua hora. E é claro que na lei da oferta e da procura, como a gente tem poucos profissionais ainda olhando para isso, a sua hora técnica tende a aumentar, né? Porque não tem quase ninguém fazendo isso por aí. O advogado não vai concorrer com, por exemplo, alguém que faz ali um serviço de pensão alimentícia, de pensão, inventário. Eu não tô falando do mesmo objeto. Às vezes eu tenho 10 advogados naquela cidade fazendo inventário, mas eu não tenho ninguém fazendo SG. Então, se o mercado tende a dar uma pontuada ali, né, uma equilibrada naquele valor do inventário, do advogado de família, talvez para um universo que não tem ninguém, o mercado não vai controlar. Então, vai ser só você aí oferecendo esse serviço com a sua capacidade técnica. E aí, talvez o seu cliente não tenha, né? Olha, ou eu entrego com esse advogado ou não entrego mais. Então, pensem nisso, tá bom? O valor dos honorários é o valor da sua hora, de acordo com essa lei da oferta e da procura que a gente tem hoje. Temos muitas empresas precisando e temos poucos profissionais capacitados para isso. E quando eu digo capacitados, eu falo capacitados com os dados científicos, apontando para o cliente o que ele tem que fazer, apontando para ele o que é ESG, o que é ESG, o que não é ESG, mas não nesse achômetro, né? Que a gente ainda tá, o mundo está vendo ainda uma fase de construção. Então, o que eu já tenho de dado técnico, eu preciso me agarrar nele. Eu não tenho todas as respostas ainda, a ciência não tem as respostas para tudo, mas a ciência já tem uma boa parte dessas respostas, tá bom? Continuando aqui. Por que esses serviços são uma oportunidade? Eu acho que por tudo que eu falei, né? Mostrando os segmentos, mostrando as diretivas europeias, mostrando a necessidade que vem do mercado, a necessidade que vem da lei, a necessidade que vem desses consumidores que querem comprar de empresas corretas, né? Empresas que entendam assim, olha, isso aqui tá ok. É uma empresa que pensa no seu trabalhador, não é uma empresa que está explorando ninguém, ela não tá lá usando agrotóxico, ela não tá lá causando crueldade aos animais. Eu tô entendendo e quero comprar dela. Ela é verde para mim, né? Ela é green, ela é justa, ela é adequada, então eu prefiro pagar até mais caro para isso. Já tem muitas estatísticas, dados estatísticos que mostram isso. Assim, as pessoas optam por pagar mais caro, ainda que seja um serviço equivalente ao de outra empresa, mas esse serviço ele é socialmente justo, ambientalmente adequado. Então eu vou preferir ele do que o outro. Essa oportunidade dessas empresas olharem para isso, colocarem esse fator ambiental, esse fator ESG ali na conta, sabe? É isso daqui que está movimentando o mercado jurídico. Porque a empresa, ela não sabe como fazer. Ela vai buscar ali quem que pode me ajudar. Às vezes é um técnico, tem aberto muito aí o campo de especialistas de MBA em ESG, como tem aberto também o campo para os advogados nessa área. É um advogado que já é, talvez um advogado da empresa ali no dia a dia, e que vai virar para ele e falar assim, ó, tô aqui fazendo essas ações aqui trabalhistas, mas você já ouviu falar de ESG? Ele vai falar, não sei, ninguém falou isso. Então, não basta só a gente estar aqui defendendo as ações que chegaram. A gente precisa prevenir as futuras, a gente precisa dizer para o mercado que a gente está adequado. Quem são seus fornecedores? Para que você está vendendo? Vamos colocar aí, vamos se situar na cadeia. Então, é essa oportunidade de mercado que o advogado precisa olhar. Porque às vezes ele já tem um cliente na mão e a empresa precisa disso, vai precisar de alguma maneira, às vezes ela não te contou, né? Porque, eu tenho que contratar alguém que o RH me falou. Mas de repente é um advogado que já tá aí, que já pode fazer isso, ou pode fazer boa parte desse trabalho. Então, senhores, é algo diferente. Não é o direito tradicional ali que ficou ensinando a gente o que é direito civil, o que é direito penal e só isso. Não. É o direito que extrapola, é o direito que vai olhar para os conflitos, vai prevenir esses conflitos.
e vai auxiliar as empresas ali no seu faturamento. Que índice que eu preciso mudar aqui para aumentar o meu faturamento, né? Ao final do dia, ao final do mês. Tem alguma coisa que eu preciso mexer? Tem, olha, tá aqui. Eu preciso olhar para tratar dos direitos humanos, eu preciso mostrar o quanto eu, empresa, não compactuo com o trabalho escravo. Não tenho nenhum fornecedor, poderia até ter. Olha, tem aqui um fornecedor que me oferece um tecido mais barato, por exemplo, mas eu já sei que ele não cumpre a lei trabalhista, então eu não vou olhar para ele. O seu consumidor ele precisa saber disso. Talvez outra empresa, né? Aquela rede de supermercados europeia precisa saber disso. E aí, quem vai falar isso? Quem vai mostrar, quem vai dar as provas disso? É o advogado. Tá bom? Então, é um tipo de trabalho jurídico que tem essa grande oportunidade porque o mercado está pedindo e porque o profissional advogado ele reúne competências aptas para isso. É o que ele já, talvez o simples fato de doutor explicar, olha, tá aqui, o senhor tá cumprindo a lei, viu? Isso já é suficiente, às vezes vai dar uma consultoria, às vezes 1 hora de consultoria, isso já é suficiente, ou mais, né? Eu posso estar ali vendendo um serviço mês a mês. Olha, então você vai lá, você vai ter lá o seu gerente de sustentabilidade, você vai fazer, mas eu tô aqui, viu? O que tiver de dúvida, vem pra cá, que eu lhe atendo, eu tô aqui para acompanhar. Então, é esse tipo de serviço que demonstra essa grande oportunidade no Brasil e no mundo. Até porque a gente está falando de ESG no país que é a cara do meio ambiente no mundo, né? Por conta da Amazônia, por conta do nosso protagonismo nessa área que ele pode até meio apagado, né? A gente não tem uma Greta aqui no Brasil, mas nós temos essa rica e maior biodiversidade do planeta. Isso já nos faz colocar à frente de muitas outras empresas, de muitos outros países e até mesmo a nossa transformação na nossa matriz energética. Vamos ter cada vez mais os parques solares, os parques eólicos, então a ciência está mostrando isso, olha, o Brasil, à medida que ele for transformar a sua matriz energética, ele vai desenvolver várias empresas. Aqui vão estar as startups que vão saber usar energia eólica como ninguém, que vão saber vender talvez essa energia eólica para os outros países, assim como energia solar, a energia de outros biodiesels, né? Biodiesel, bioenergia, de várias outras segmentos dessa energia limpa. Então, aqui, senhores, tá? Olha, a mola aí pro mundo. Então, quando a gente fala disso, a gente também chama mais ainda os advogados que vão fazer os contratos dessas empresas, que vão auxiliar ao desenvolvimento dessas empresas, né? Vão fazer surgir essas novas empresas. Então, para tudo isso aí, olha, tudo isso é oportunidade, tá bom? Bom, continuando. E eu até gosto de falar dá uma olhadinha no número de cursos MBA e ESG. Você vai ficar assustado com a quantidade de profissionais querendo esse diploma e indo para isso, porque eles veem, os salários são maiores, eles veem as chances de trabalho. Então, pega só esse ponto para você entender que tipo de mercado que a gente está falando. Tá? Pegar os índices do mercado pet no Brasil. Nós lideramos a venda de produtos pet. A gente está falando de animais. Isso tudo tem todo o impacto ESG em toda a cadeia. Tá bom? Continuando aqui. Talvez você me pergunte, tá bom, mas você já tem advogado fazendo isso? Tem, senhores. São grandes bancas? Sim, são as grandes bancas que já olharam. Tem até um departamento lá, ESG, né? No último café com a advogada Verde, a gente até falou dos departamentos jurídicos de ESG, que já estão despontando, que estão a cada dia querendo nascer aí nos escritórios. Então, a gente já tem grandes escritórios fazendo isso aqui em São Paulo e no Brasil de maneira geral. A gente tem até advogados que estão aí nas redes sociais mostrando o seu trabalho. Olha, eles são uma boutique, o advogado que trabalha sozinho e ele já está ali no dia a dia mostrando, explicando, fazendo livro, mostrando a consultoria que ele trabalha com o foco em ESG. Que mais? Bom, talvez você esteja me perguntando o seguinte, né? Deixa eu entrar agora no outro tema. Eu já falei valor dos honorários, eu já falei que isso é uma grande oportunidade, eu já falei, olha, como você pode desenvolver,
como talvez você vai ser exclusiva aí na sua cidade sobre isso, que tipos de serviço você pode oferecer, que tipos de empresas que a gente está falando, mas eu acho que deve estar parando na sua cabeça o seguinte: olha, Juliana, eu não entendo nada de ambiental. Eu não tenho a menor capacidade para oferecer esse serviço. Eu nem sei o que é isso. Como que eu vou fazer lá um relatório esse dia? Eu não sei o que é. Eu não entendo nada. Isso aí deve ser coisa de empresa, de escritório de advocacia grande, né? Que ele sim pode trabalhar com isso, ele sim entende muito melhor sobre isso. Não, eu sou sozinho aqui, eu trabalho todo dia aqui, tô aqui na minha área de família, fazendo os inventários, tá tudo bem. Então, senhores, talvez esteja passando aí nas suas mãos, como eu falei, grandes empresas, pequenas empresas, pessoas interessadas que precisam desse conhecimento. E quando a gente vai entrar para a área ambiental, a gente pode entrar olhando para essa confusão que é, aí são várias leis, é tudo muito difícil, eu não vou aprender. Ou você pode entrar por um profissional, por um professor que vai te ensinar a facilidade disso, que vai te ensinar como que isso tá no dia a dia, tá no mercado. Ele tá de uma maneira que pode você pode descomplicar tudo isso. Você pode compreender isso de maneira leve, de uma maneira que tem lá um fio condutor te ensinando. Eu faço isso lá na mentoria com os meus alunos e eu vejo que eles conseguem trabalhar com rapidez. Eles foram lá, entenderam o que a lei quer, o que a lei espera, qual é o espírito da lei e colocam isso no trabalho, no dia a dia, com mais facilidade. Então, não tenham medo, porque só grandes empresas, grandes escritórios estão olhando para isso. Isso é assunto para todo tipo de profissional, advogado. Precisa do grande, precisa do pequeno também. Precisa, às vezes, do especialista em ESG aí numa cidade pequena, que talvez seja a sua. Porque ele vai querer precisar de um correspondente, vai precisar de alguém que está ali dentro da empresa, ali dentro dessa grande, uma empresa seja de sucroalcooleira, uma empresa agro, ou não. Ele precisa ser advogado ali em loco. Talvez o escritório grande vai precisar desse advogado em loco. Então esse correspondente não vai ser meramente aquele correspondente que vai lá no fórum, pegar, tirar foto, falar, fazer ali uma audiência ou outra. Vai ser aquele correspondente que vai sentir, né, como a gente gosta de falar, sentir o cheiro ali do problema, sentir, dar essa dimensão e aí trabalhar para grandes escritórios também. Então, é um serviço que não tenho esse medo, não fique pensando que, olha, é só para grandes, que não é. Não fique pensando que direito ambiental é difícil, porque não é. Eu sou aqui a prova, tenho os meus alunos aqui como prova que entendem com facilidade. Quando você aprende, alguém pode te descomplicar tudo isso. Então, senhores, basta entender direito ambiental. Basta, eu acredito assim, eu tô falando aqui com os advogados que já viveram, já trabalharam, já tiveram tudo isso na graduação, né? Passaram por constitucional, trabalhista, família, enfim. Talvez você esteja aí dizendo, ai, eu não trabalho muito, eu migrei para outra área, saí um pouco do direito, mas agora eu quero voltar. Senhores, vai ser aquela bagagem que os senhores tiveram na graduação, junto com essa bagagem de vida aqui do ambiental, de vida também que está acontecendo no dia a dia. Então, os senhores sabem estudar, sabem ler, sabem se dedicar à pesquisa, sabem olhar para a empresa com esse cuidado de quem quer estar ali no dia a dia, na mão na massa, de auxiliar no faturamento dessa empresa, auxiliar nas relações dentro dessa empresa, e é com esse olhar que os senhores vão se desenvolver em ESG. Não precisam não pensem que vai ser uma formação que vai levar anos, que vai ser algo muito complicado, eu preciso de doutorado na área, de um pós-doutorado, não. Os senhores precisam de boa vontade, acima de tudo, para entrar numa área que é nova para todo mundo, mas que tem aí uma grande chance de desenvolvimento para quem está aberto para ela. Basta estar aberto, ter essa boa vontade que, olha, vocês vão perceber que todas essas objeções aí, na prática, elas não existem. Elas podem ser assim, um mero desconforto, mas a gente passa, sabe aquela lombada pequenininha? Você passa por ela? Então, é ela, tá bom? Que mais aqui que eu tenho para vocês? O que às vezes também me perguntam, né? Mas será que tem um jeito certo de fazer isso? Trabalhar com as empresas? Então, quer dizer que tem um jeito errado também? Tem alguém fazendo alguma coisa errada?
Sim, senhores. Tem um jeito certo de trabalhar, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Esse diagnóstico, esse passo a passo, esse relatório, esse treinamento, esse conhecimento ali específico da empresa. E tem um jeito errado, que é simplesmente falar para ela, olha, fala aí que você é ESG, eu vou botar aqui na defesa, tá bom? Que você tem aí? Faz aí uma reciclagem, compra uns lixos assim diferentes, né? Um tonel, um latão pro papel, outro latão pro vidro, pro plástico, e pronto, isso já é ESG. Ou então faz uma doação para uma instituição aí perto, monta uma associação em prol das comunidades carentes. Gente, se você já viu isso por aí, afaste disso. ESG não é isso. Não é uma resposta simples, prática, de alguém que foi lá e instruiu a empresa a fazer um mero plano ali de reciclagem de qualquer jeito, que instruiu a empresa a fazer umas doações ali, e aí já comprar um selo ESG, que tá tudo certo, tudo resolvido. Não é isso. ESG é toda essa jornada. Não é algo que a gente faz rapidamente, é algo que a gente entende, faz o diagnóstico e vai implementando passo a passo e vai construindo à medida que a ciência vai trazendo os dados. Então, eu estou falando de resíduos sólidos. Que tipo de empresa é essa? Ela gera resíduos sólidos? Ela está de acordo com a lei? Que ela está buscando não gerar resíduos? Porque a lei fala isso, né? Não gerar. Se gerar, reduzir essa geração. Ou então reaproveitar, reciclar. Como que ela passa por essa jornada? O que ela está fazendo em prol disso? Qual o plano, né? Planejamento que ela vai ter durante o ano? Ela faz parte lá do acordo setorial do Estado? Como que é isso? Então, senhores, ESG é sempre uma jornada. O jeito errado é querer dar uma resposta simples para o cliente, falar que basta ele comprar um selo, basta escrever lá na petição que ele é ESG, tá tudo certo, e vão acreditar piamente nele, que ele vai fazer um relatório de qualquer jeito, sem prova nenhuma. Tudo isso é o jeito errado de fazer ESG, tá bom? Continuando aqui, vamos já caminhar para os finalmente, para você ver como você vai sair desse café aqui bem diferente do que você entrou, animado, vendo que é possível trabalhar com ESG, já colocando aí a mão no telefone para você falar isso para o seu cliente, né? Bom, vamos lá. Falamos do passo a passo. Agora deixa eu dar alguns exemplos, né? Como que eu faço isso com os meus clientes? Então, primeiro que eu já explico para o cliente que é toda essa jornada, né? Não é nenhuma resposta padrão. E ali, no dia a dia, a gente vai construir um valor de honorários também. Eu vou dar uma proposta para ele, mas eu vou precisar entender o que ele quer. Qual que exatamente, onde que está o problema dele? O que ele já faz? Às vezes eu tenho empresas que já cumprem, né, a lei ambiental. Às vezes elas querem ir além. Elas querem que eu quero criar um instituto porque eu quero modificar isso aqui que acontece no meu mercado aqui. Olha, eu tô vendo que as empresas não estão se relacionando de jeito que dá para fazer melhor. Eu já entrego o meu serviço, eu já faço, mas eu quero fazer mais. E aí, às vezes é o momento de criar um instituto para essa empresa. Esse instituto que vai ser útil nas defesas. Ela tem defesas para enfrentar, tem inquérito civil para enfrentar, o que vai enfrentar às vezes, o fornecedor dela vai enfrentar, então ela já sabe qual é, né, o direcionamento. Para tudo isso, às vezes ela criar um instituto que faça sentido, um instituto que esteja de acordo com a missão, com os valores daquele CEO e daquela equipe que ele queira criar, que ele queira construir. Então isso tudo, às vezes é muito orgânico, né? É uma reunião, é outra, aí a gente começa a implementar, então tá, vamos lá, vamos criar esse instituto aqui. E aí nesse processo de criação, claro que às vezes eu tenho apoio, né, de outros profissionais advogados que vão fazendo ali a sua especificidade. Então quem trabalha com o terceiro setor vai estar junto comigo, quem talvez trabalhe com trabalhista vai estar junto comigo. E eu, enquanto, né, a jornada ESG, eu vou poder orientar, eu vou poder seguir, eu vou poder coordenar, às vezes, os trabalhos desses advogados. Mas percebam, às vezes não é algo somente que o único advogado vai fazer tudo. Não, a gente tem essa delegação, porque a gente compreende ali o que essa empresa está precisando hoje. E o que eu, enquanto especialista na área ambiental, posso entregar
talvez eu possa entregar a ponta do caminho. Ó, vamos começar por aqui. Né? E aí as empresas dizem, não, doutora, mas eu sei que, olha, então vou fazer isso, vou lá criar o instituto. A senhora me indicou aqui um profissional que vai fazer isso comigo, mas eu quero a senhora acompanhando tudo isso. Então, às vezes você tem um acompanhamento ali, você acompanha o trabalho do outro profissional, você acompanha o desenvolvimento de algum projeto específico lá, tem engenheiros ambientais que estão fazendo algo, que está acompanhando ali. Então percebam como é uma advocacia, às vezes, muito diferente do que a gente tem visto por aí, do que a gente se desenvolveu na faculdade por aí. Tá? Então os exemplos que eu posso trazer para vocês, e como eu me organizo sobre isso, é receber essa empresa, conversar com ela, compreender o seu nicho, compreender a sua atuação e ir ali, ponto a ponto, sabe? Vamos lá, vamos construir juntos. Não tem uma resposta padrão. Não tem assim uma proposta que eu vou dar para todo mundo. Olha, eu vou fazer isso já nesse dia na sua empresa. Então eu vou fazer isso. Não tem. Eu posso sim ter, né? Dentro do meu universo de estudos, saber para onde mais ou menos aquele segmento tem que ir. Mas eu não sei o que aquele profissional, aquele CEO deseja naquele momento, e talvez ele deseje só um pontinho, né? Eu compreendo que tem que fazer muito, mas nesse momento ele só pode entregar um ponto, ele só tem tempo livre para entregar aquele ponto, ele só tem dinheiro para entregar aquele ponto, e aí a gente vai conversando e se entendendo ao longo do caminho, tá bom? Que mais aqui? Bom, para encerrar, me pediram até para eu falar, olha, traz algum elemento aí que deixa os advogados entenderem melhor o que é esse negócio aí, né? O que é esse tal de ESG. Como é tão novo, e é novo quando eu digo para o mundo inteiro, porque eu, enquanto diretora do Instituto Brasileiro de ESG, para quem não sabe, além de ser professora, eu também tenho um instituto, que ele foi desenvolvido em 2022. Eu sou diretora desse instituto junto com o Fernanda Tiesel e um grupo grande de parceiros. Lá a gente traz esse porto seguro, lá eu pesquiso, né? Não tem nada a ver com direito, se tem a ver com direito, mas não é, ele é um instituto que está ali oferecendo esse porto seguro para as empresas do Brasil e de fora do Brasil sobre o ESG no território brasileiro. Ali eu vejo o quanto o mundo inteiro está praticamente no mesmo pele, tá? Não é porque Brasil desenvolvido, né? A gente tem essa ideia de que quem tá lá fora, esse negócio veio lá de fora, é inglês, então quer dizer que já estão há anos-luz fazendo isso, a gente não sabe nada. Não, senhores, está todo mundo construindo isso ao mesmo tempo. E aí, então, se eu puder criar aí uma analogia, pensem quando a Constituição de 88, talvez muitos aqui não, eu também não sou naquela época, mas quando a gente criou assim um novo código, né? Eu lembro que eu sou do código lá de 2002, Código Civil. Quando vem um novo código, quando vem assim uma nova Constituição, um grande novo marco, a gente fica ali às vezes, né? Estudando o que era e estudando o novo. Eu lembro que eu tinha um código que ele era metade, eu dividi em dois, assim, uma coluna. Artigos do código anterior, de 1916. Artigos do novo código. A gente lia um correspondente. O mundo ESG, ele ainda é tão novo que eu acho que nesse correspondente a gente fez, né? O que era antes, o que é agora. O que você fazia antes, o que você fazia agora. Então lembrem de como se fosse um caderno, né? Com duas colunas. Um antes e um depois. A gente vai ali, às vezes, montando isso ao longo do caminho, né? Ao longo em que esse projeto de lei era construído, era desenvolvido, como foi a Constituição, né? Então imagina quem passou pela transição, às vezes estudou de um jeito, olha, aquele artigo lá da Constituição anterior, agora é esse artigo aqui. Isso aqui não tinha antes, agora tem. Então, lembra daquela época que a gente fazia toda essa construção? A gente está nesse momento, viu? De construir o que é o ESG. Construir como era a advocacia antes das empresas e como é agora. Só que essas colunas, elas ainda estão sendo preenchidas. E vão ser preenchidas talvez por você, advogado, que vai pegar o exemplo prático do seu dia a dia e falar, ó, antes eu fazia isso, agora eu já faço isso e mais alguma coisa. Então, não tenho medo de errar. Não tenho medo de seguir para essa área. Não tenho medo de aprender questões ambientais. Quem sabe o que é bem ambiental, sabe o bem ambiental e o bem social, sabe como isso tudo se articula, estuda isso e aí vai
com muito mais facilidade para o ESG para poder preencher essas duas colunas aí, tá bom? É isso, é sem medo, é entender o momento histórico que a gente está passando pelo mundo e é entender que isso é uma grande oportunidade. E as empresas precisam de você, advogado. Talvez ela nem vai usar esse termo, né? Não vai usar, mas no dia a dia é isso que ela quer de você. Então vai lá, advogado, capricha, se prepara e entregue aí para as empresas esse mar de oportunidade para a gente se posicionar cada vez melhor para o Brasil e para o mundo em algo que a gente tem conhecimento. E nós aqui, enquanto advogados, somos guardiões dessas leis para o Brasil, para o presente e para o futuro. Bom, eu desejo a todos um ótimo trabalho. Espero que seja inspirador aí para vocês esse Café com a Advogada Verde, cada vez mais, viu? E se você gostou desse vídeo, então clica aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com o seu colega advogado que precisa saber disso também. E olha, eu tô sempre aqui, viu? Tô sempre aqui, toda terça-feira, às 9 da manhã, pra gente conversar com um novo café, com um novo tema aí de direito ambiental, sempre uma oportunidade para você com a Advogada Verde aqui, tá bom? Até lá, pessoal. Tchau, tchau.